Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um laboratório de redes. No laboratório de hoje, vamos começar uma série de estudos com o 2003 Server. O objetivo do laboratório de hoje é implantar os 3 principais serviços básicos para o bom funcionamento do 2003 Server. No laboratório de hoje, iremos contemplar a instalação e configuração do AD, do nosso Active Directory, do DNS e do DHCP. Em resumo, o Active Directory nada mais é do que um banco de dados, a base de dados, onde serão cadastradas as contas de usuário, grupos, computadores que farão parte do meu domínio. O DNS é o sistema de nome de domínio, vai fazer as conversões, as resoluções de nome de IP para nome, de nome para IP. Então, uma máquina vai lá e digita, dá um ping para servidor, ele utilizou o nome, então o DNS vai fazer essa conversão. Quando estivermos configurando, iremos abordar melhor sobre este assunto. E o DHCP, que é o protocolo de controle dinâmico de host, é o protocolo que funciona como um garçom. Ele vai estar distribuindo IP automaticamente na rede, ok? Então esses são os 3 principais serviços que iremos implantar nesse laboratório. Vamos então iniciar a nossa atividade. Vou fazer logon no servidor com a conta de administrador. Quero mostrar para vocês nessa primeira tela de gerência do servidor, clicando em adicionar e remover uma função. Vou avançar, ele vai coletar e verificar se não há alguma função existente, quais as funções estão já instaladas nesse servidor. Ele vai fazer um levantamento. Vamos aguardar. Ok. Vamos clicar em configuração personalizada, avançar e notem que dos 11 serviços disponíveis, não temos nenhum instalado aqui no momento, ok? Então a gente vai dar prosseguimento ao nosso laboratório instalando o nosso primeiro serviço. Antes, porém, vale ressaltar que o servidor possui IP fixo. Iniciar, painel de controle, direito em configurações de rede, abrir. Direito na placa de rede, propriedades, protocolo TCP/IP, propriedades. Notem, nós temos o IP 192.168.0.1, é o IP do nosso servidor, não possui gateway, ok? Essa placa é a placa da minha LAN, da minha rede local, e o DNS aponta para o próprio endereço do meu servidor. Então, essa é a configuração básica deste servidor. Vamos então dar início à instalação da nossa primeira função, que será a do servidor DNS. Clicamos em servidor DNS, avançar, avançar. É imprescindível que você esteja com o CD de instalação do 2003 Server na máquina. Vamos então iniciar o assistente de configuração do servidor DNS. Avançar. Vou criar uma nova zona de pesquisa direta. Avançar. O servidor vai manter a zona. Este servidor será o possuidor da zona DNS. Avançar. Aqui eu
vou dar um nome para a minha zona DNS. Esse nome será o mesmo implantado no meu domínio, ok? Então, eu vou chamar de mk.com.br, ok? Você pode estar criando aí um nome que você desejar. Avançar, ele criou um arquivo DNS com o nome desse meu domínio, mk.com.br.dns. Esse arquivo vai ficar localizado no root system32 DNS, são arquivos de configuração que registram o meu DNS. Avançar, vou estar marcando para que ele faça as atualizações dinâmicas, embora isso não seja recomendado, não é uma boa prática de segurança, mas como ainda não temos o nosso Active Directory instalado no nosso AD, eu vou estar pedindo para que ele faça essa atualização dinâmica. Avançar, vou pedir para que ele não encaminhe consulta, já que não tenho nenhum servidor DNS na minha rede. Esse é o meu primeiro servidor. Eu não tenho nenhum outro servidor DNS. Então, ele não vai encaminhar a consulta. Nesse momento, ele está procurando os root servers, está procurando servidores raízes e ele não vai encontrar, primeiro porque o nosso servidor não está conectado à internet e não existe nenhum outro servidor na rede. Ele vai estar procurando, ao final ele vai estar dando um quadro de erro que ele não encontrou, mas é absolutamente normal. A partir do momento que seu servidor tiver conectividade com a internet, ele vai fazer as atualizações. Ok, concluí. Notem o quadro de erro que eu mencionei agora há pouco. Beleza, ele não encontrou. Ok, concluí. Perfeito. Voltamos à nossa tela de gerência do servidor. Agora, além de adicionar novas funções, por essa mesma tela eu posso estar gerenciando as minhas funções. Notem que eu já tenho aqui servidor DNS. Agora eu vou estar gerenciando o meu servidor DNS. Vamos então gerenciar este servidor DNS. Notem, nós temos na configuração do servidor DNS duas zonas de pesquisa, a pesquisa direta e a pesquisa inversa, ou, como muitos conhecem, reversa. Quando eu tenho uma tradução e uma resolução de nome para IP, ou seja, eu digito lá servidor e ele me volta ao IP desse servidor, eu tenho uma zona de pesquisa direta. Quando eu digito o IP e ele me retorna o nome daquele a qual aquele IP pertence, eu tenho uma zona de pesquisa reversa. Recapitulando, no momento que eu digito lá ping servidor, que eu uso o nome, eu estou fazendo uma pesquisa direta. Eu digito o nome, ele me retorna o IP. No momento que eu digito o IP e ele me retorna o nome, eu tenho uma pesquisa reversa, ok? Vamos então configurar primeiro a nossa zona de pesquisa direta. Vou expandir. No meu domínio criado, eu quero que vocês observem uma coisa. Percebam que o servidor ele não está no padrão FQDN, Full Quality Domain Name, que é o padrão orientado para DNS. Aqui, notem, o nome do meu servidor é SRV, mas ele deveria estar atrelado junto com o nome do meu domínio de DNS, ou seja, srv.moca.mk.com.br, ok? Nesse quadro aqui não está dessa forma, então a gente tem que alterar isso. Vamos lá. Vamos corrigir então. Direito no nome do seu domínio, propriedade e notem, nós temos aqui algumas configurações. Lembrem que
No início da instalação do DNS, eu disse que não é uma boa política você permitir as atualizações dinâmicas, né? Não seguras. Então aqui eu posso estar desmarcando. Como a gente ainda vai instalar o nosso AD, eu não vou estar desmarcando não. Então aqui a gente deixa do jeito que está. Agora vamos em início de autoridade SOA. O registro de autoridade SOA, ele permite a esse servidor DNS responder às solicitações dos clientes. Então aqui eu vou colocar no padrão FQDN, conforme eu falei, o nome do seu domínio, mk.com.br, ponto no final. Isso é uma especificação para DNS. Eu vou copiar e colar, porque eu vou ter que usar isso várias vezes. Aqui também em Hostmaster, eu vou colar. Então vai ficar em cima o nome do seu servidor, ponto, o nome do seu registro DNS. E também aqui em Hostmaster a mesma coisa, ok? Ok, podemos aplicar na guia servidor de nome. Percebam que o servidor de nome também está errado. Eu vou editar, vou estar colocando aqui o padrão FQDN e vou estar adicionando o IP do meu servidor, ok? Então notem, está adicionado, aplicar, ok. Posso fechar essa caixa. Agora eu preciso estar criando um registro do tipo host para o meu servidor, ok? Para criar o registro do tipo host, posso estar clicando aqui no espaço em branco, botão direito, novo host, do tipo A. Não preciso preencher nada aqui em cima, simplesmente eu vou estar adicionando o endereço IP do meu servidor, ok? Adicionar host, perfeito. Agora eu tenho um registro do tipo A para o meu servidor. Esse registro do tipo A é um registro que é necessário para indicar que o servidor DNS faz parte do serviço DNS. E agora vamos criar um registro do tipo CNAME, ok? Esse registro já vai deixar pronto para implementarmos o nosso servidor web. É um registro do tipo www, ok? E ele vai encaminhar para quem? Eu posso clicar aqui em procurar, ele já vai encaminhar para o nome do meu servidor, ponto, o nome do meu domínio, ok? Vou adicionar, ou seja, então agora toda vez que o usuário digitar www, o nome do meu domínio.com.br, ele vai fazer a conversão para esse meu IP do meu servidor, ok? Ok, a nossa configuração da nossa zona de pesquisa direta foi concluída. Agora vamos configurar a nossa zona de pesquisa reversa, a nossa zona inversa. Direito em cima de zona de pesquisa inversa, vamos criar uma nova zona, avançar. Essa minha zona é uma zona primária. Aqui eu vou estar colocando o prefixo da minha rede. A minha rede é 192.168.0. Então, ele já vai fazer aqui o inverso do meu serviço DNS, ok? Vou avançar. Ele registra essa minha zona inversa na pasta systemroot system32.dns. Vou avançar. Também vou permitir as atualizações dinâmicas. O processo é semelhante à zona direta. E vou concluir. Ok. Agora vamos também colocar a nossa zona inversa no padrão FQDN. Notem que aqui não está. Então, tá botão direito, propriedades, início de autoridade SOA. E notem, o nome do meu servidor, ponto nome do meu domínio com ponto no final, o hostmaster. Esse hostmaster, eu acabei esquecendo de falar, é o endereço de e-mail
do administrador do DNS. Apesar de ser um endereço de e-mail, o padrão para o hostmaster é fqdn, exatamente como o servidor primário. Ok? Aplicar sistema servidores de nome. Vou editar, porque ele não está no padrão fqdn. Então, o nome do meu servidor, colar, colocar aqui o nome certinho, fqdn. O IP do mesmo. Ok. Agora, para minha zona de configuração reversa, eu vou ter que criar um registro do tipo ponteiro. Então, vou clicar aqui no espaço vazio com o botão direito e novo ponteiro, né? Novo PTR, tipo PTR. Aqui no meu IP do host, eu vou colocar o último, notem, o prefixo da minha rede, 192.168.01. Perdão, é o meu prefixo da rede. E agora eu vou estar colocando o 1, que é o meu IP do host, que é o meu servidor. Aqui eu vou estar colocando o nome do meu host, srv, ponto, e vou colar aqui mais uma vez o nome do meu domínio. Notem, todos têm que estar no padrão fqdn. Ok. Agora vamos testar. Como é que a gente testa isso? Posso fechar essa janela. Vou chamar aqui o prompt de comando, iniciar prompt de comando. Vou utilizar uma ferramenta chamada NSLookup. Então notem que agora ele já verificou aqui que o servidor srv.moca.com.br ele responde a esse IP 192.168.01. Ele fez aqui a nossa pesquisa direta, ou seja, ele digitou aqui o nome do meu servidor, o nome do meu domínio, ele já converteu para o meu IP. Agora, se eu quiser saber quem é 192.168.01, 192.168.01 é o meu servidor. Então, notem, ele fez o reverso. Aqui a gente pode estar vendo, na prática, a nossa configuração DNS foi muito bem sucedida. Eu tenho aqui a minha zona direta, ou seja, o nome do meu servidor ele converteu para o IP do meu servidor. Agora, o IP do meu servidor ele converteu para o nome do meu servidor. Ele fez o reverso da minha configuração de cima. Vamos ver se o nosso CNAME, o nosso www está funcionando. Então, www.mk.com.br. Perfeito, ele me retornou. Quem é www.mk.com.br? É o meu servidor. Então, o meu DNS já está funcionando perfeitamente. Iremos fazer esse teste antes de ingressar as máquinas no meu domínio. Mas percebam, ele está fazendo tanto a pesquisa de direto quanto a pesquisa de reverso. Ok? Então, finalizamos assim a nossa configuração DNS. Vamos agora iniciar a nossa configuração do Active Directory. Posso iniciar todos os programas, ferramentas administrativas, assistentes para configurar um servidor. Vai cair na nossa tela, que já é familiar nossa. Ok? Avançar. Notem, nós já temos o serviço DNS instalado. Agora, poderia estar clicando por aqui, ou simplesmente está vindo no executar e está chamando o DC Promo, que também é uma ferramenta para chamar a inicialização do nosso Active Directory, ok? Então eu vou fechar aqui, vou chamar pelo executar, chamei o DC Promo, bem-vindo ao assistente de instalação do AD, do Active Directory. Avançar. Este é o nosso controlador de domínio para um novo domínio. Nós não temos nenhum domínio criado, nós criamos o domínio de DNS. Agora vamos criar o nosso domínio do Active Directory, que será o mesmo,
ok? Será o mesmo nome do seu domínio DNS. Avançar é um domínio em uma nova floresta. Nós não temos nenhuma árvore de domínio, nós não temos nenhuma outra floresta, ok? Nós estamos fazendo a configuração do zero. Então, nós temos aqui um domínio em uma nova floresta. Costumo dizer que é tudo novo, já que estamos partindo do zero. Avançar, o nome do nosso domínio será o mesmo, já definido no servidor DNS. Avançar, ele vai gerar o nome NetBIOS desse meu domínio. Vamos aguardar enquanto ele vai estar localizando, verificar se não tem outro domínio existente e gerar o nome NetBIOS. Ok, MK é o nome NetBIOS do meu domínio, ou seja, eu posso estar simplesmente digitando MK e ingressando as estações de trabalho no meu domínio. Avançar, aqui nós temos as pastas onde ficam armazenadas os logs e o banco de dados do nosso Active Directory. Isso aqui é recomendado, é uma boa prática de segurança, você está alterando esse caminho para, de repente, um segundo HD, para você ter todo esse registro longe do seu HD principal. Aqui, como se trata de um ambiente de produção, apenas um ambiente de teste, eu vou deixar no mesmo HD. Avançar, Sysvol, dentro da pasta Sysvol vai ser encontrado nossos scripts, nossas GPOs que vamos abordar mais à frente. Avançar, vou manter as permissões compatíveis com 2003 Server. Não vamos ter nenhum outro servidor além desse próprio servidor 2003. Então, vou deixar do jeito que está. Avançar. Uma senha de recuperação do Active Directory. Ok. Mais uma vez, recomendo você estar com o CD do 2003 no Drive e ele vai estar escrevendo aqui o nosso AD. Ao final, iremos reiniciar. Então, vamos aguardar ele estar escrevendo o nosso servidor Active Directory. Ele concluiu e agora será necessário reiniciar. Ok, após ter reiniciado o servidor, vamos fazer o logon e vamos iniciar a configuração do nosso Active Directory. Voltamos à nossa tela de gerência. Agora nós, além do servidor DNS, nós temos o controlador de domínio, o nosso Active Directory. Eu vou fechar essa janela, não vou precisar mais dela. Iniciar ferramentas administrativas. Nós temos aqui a aba usuários e computadores do Active Directory. Como eu vou precisar muito utilizar essa ferramenta, eu vou já criar um atalho na área de trabalho, ok? Então está aqui, eu recomendo que vocês façam o mesmo. Vamos iniciar usuários e computadores. Notem, o nome do nosso domínio foi criado, perfeito. As pastas padrão do AD, nós temos aqui grupos de usuários padrão do nosso servidor. Nós temos usuários e grupos que também são padrão do servidor. No nosso controlador de domínio, nós vamos encontrar o nosso próprio servidor. Na aba Computer, ainda não há nenhum computador, pois não ingressamos nenhum usuário, ok? Vamos agora então criar uma unidade organizacional. Uma unidade organizacional nada mais é do que um container. Por quê? Nela vai conter os meus usuários. Embora já exista uma pasta chamada User, usuários, mas aqui, dentro dessa minha unidade organizacional, já existem grupos padrão e usuários padrão do meu domínio. Não é interessante, não é uma boa prática de segurança eu estar
colocando aqui dentro também os meus usuários. Então, eu vou clicar no meu domínio, vou com o botão direito, ou poderia estar clicando nessa pasta amarela. Botão direito, novo, unidade organizacional. Vou dar um nome para ela, vou chamar de empresa. E agora dentro dela eu vou estar criando os setores dessa minha empresa. Então, novamente, com ela selecionada, posso estar dando botão direito ou posso estar clicando aqui na pasta. Vou criar o setor, uma unidade organizacional para o setor da administração. Perfeito. Agora eu vou estar criando um usuário. Para quê? Para quando logarmos, ingressarmos a estação no nosso domínio, a gente possa testar. Para isso, poderia estar clicando com o botão direito em cima da unidade organizacional que eu quero colocar o usuário, novo usuário. Ou estar clicando nessa carinha aqui. Vou criar um usuário, chamar esse usuário de Moisés Lima. Vou criar para ele um nome de logon, Moisés L. Ok? Então aqui o padrão vai ser o nome do usuário mais a primeira letra do sobrenome. Vou avançar. Notem que eu tenho agora uma série de opções. Esse usuário, ele pode alterar a senha no próximo logon. Isso é interessante, de repente, numa empresa. Você tem uma senha padrão. Quando esse usuário fizer logon pela primeira vez, ele vai ser obrigado a criar uma senha pessoal. Ok? Eu não vou criar. Eu vou dizer que esse usuário meu, a senha nunca expira e que esse usuário não vai poder alterar a senha dele, ok? Ele vai ter uma única senha que vai ser dada para ele e ele não vai poder mais alterar e essa senha nunca vai expirar, ok? Vou avançar. Notem que eu não coloquei nenhuma senha para esse usuário. Vou avançar, concluir. Ele não permite. O padrão do Active Directory é ter complexidade de senha. Para um ambiente de produção, isso não é interessante, porque eu preciso criar usuários rápidos, usuários sem senha. Então, como é que eu corrijo isso? Eu vou iniciar ferramentas administrativas e diretiva de segurança de domínio. Muito cuidado quando mexer aqui, porque eu vou estar mexendo na segurança de todo o meu domínio. Vamos lá. Iniciar em configurações de segurança, diretivas de conta, diretivas de senha. Ok? Notem, a senha deve satisfazer requisitos de complexidade. Por padrão, ela vem ativada. O que seria esse requisito de complexidade? Caracteres, números, letras, uma senha não muito fácil. Como eu quero criar uma senha em branco, eu vou desativar essa complexidade. Aplicar. Ok. O padrão também é que o comprimento mínimo da senha seja com 7 caracteres. Eu não quero, eu quero criar com 0 caracteres. Vou aplicar. Óbvio que, numa situação real, é interessante você manter ou até aumentar o grau de segurança da sua senha. E o tempo de vida máximo da senha são 42 dias, eu vou aqui reduzir para 30 dias. Então, os usuários que forem marcados para trocar a senha, de 30 em 30 dias eles terão que trocar essa senha. Ok, vou fechar. Notem, avançar, concluir. Ele não deixa. Por que não deixa? Porque toda alteração feita na GPO do 2003 Server, ela perdura por 90 minutos. Só que eu não tenho que esperar, eu não posso esperar esses 90 minutos. Então eu vou forçar a atualização. Chamei aqui o prompt e vou digitar um comando chamado gp de grupo policy. Nós vamos mais à frente explicar melhor sobre isso. Gp update, ou seja, atualizar a grupo policy, espaço / force. Forçar a atualização do grupo policy. Com isso eu estou forçando
a atualização para não ter que esperar esse tempo todo. Ok, ele está atualizando a diretiva, perfeito. Agora posso fechar e se eu avançar aqui com o meu usuário, ele tem que me deixar criar como ele deixou perfeitamente. Ok, já tenho o meu primeiro usuário criado. Agora eu vou minimizar, vou chamar a minha estação de trabalho, já estou nela logada com uma conta local, dá um direito aqui meu computador propriedades. Notem, ela está apenas num grupo de trabalho, ela não está em um domínio, ok? Ela está num grupo de trabalho, não está no domínio. Nós vamos ingressar no domínio, mas antes, vamos dar uma olhadinha na configuração de IP. Vou clicar aqui na placa de rede, propriedades, protocolo TCP/IP, propriedades, a mesma coisa lá do meu servidor. Ela está com o IP fixo e o DNS apontando para o meu servidor. Essa é a única e principal regra para que a máquina possa se logar no domínio, ok? Então eu tenho o IP, mesma rede, e o DNS é o meu servidor. Ok, vamos testar se essa máquina está reconhecendo, está enxergando o nosso servidor. Iniciar executar, CMD, para eu chamar o prompt de comando. Vou aqui dar um ping. Para quem? Vou dar um ping para o meu servidor. Vamos testar se está funcionando o nosso DNS. Então, eu vou pingar para SRV. Nota, eu estou pingando para o nome. Pinguei para o nome do meu servidor e notem aqui, ele está disparando contra quem? 192.168.0.1. Ele fez aqui a minha pesquisa de direto. Agora eu vou pingar para 192.168.0.1. Perfeito. Pingou, fazendo o reverso do meu servidor. Vamos testar se o nome do nosso domínio está funcionando. Eu quero que ele pingue para mk.com.br. Perfeito. Ele está reconhecendo o nosso servidor e o nosso domínio. Agora, vamos fechar com a propriedade aberta. Vamos clicar em domínio e vamos simplesmente digitar o nome NetBIOS que foi gerado. O meu foi MK. Então, ok. Agora, vou autenticar isso com o administrador lá do nosso 2003 server. A senha do mesmo. E, se tudo correr bem, ele tem que me dar as mensagens de boas-vindas e de reinício da minha máquina. Vamos aguardar. Ok, seja bem-vindo ao domínio MK. Tenho que reiniciar a máquina. Ok, vou reiniciar. Ele reinicia. No nosso servidor, usuários de computadores do Active Directory, na guia Computer, se a gente der um F5 aqui para atualizar, já vai estar o nosso primeiro computador. Ok? Então, notem agora a gente vai poder criar os demais usuários e fazer os testes na estação de trabalho. Então vamos lá, vamos ver se o XP já reiniciou. Perfeito. Agora vou clicar aqui em opções e não vou mais fazer logon local nesse meu computador. Vou fazer logon no domínio. Digitar o nome do usuário que nós criamos. Perfeito. Acesso normal ao nosso domínio. Ele carrega o perfil do usuário por ser a primeira vez que ele loga. Perfeito. Fazer logoff. Agora, vamos implantar o nosso serviço DHCP no nosso servidor. O serviço DHCP é muito útil porque imagine se você tiver 50, 100 máquinas para você estar colocando
os IPs manualmente seria algo muito inviável. Então vamos em iniciar, ferramentas administrativas, assistente para configurar o servidor, avançar, avançar. Agora, notem, confirmando que já temos o Active Directory e o DNS instalado, agora eu vou estar finalizando aqui, instalando o DHCP. Vou avançar, avançar, e ele vai carregar para mim os arquivos de configuração do serviço DHCP. Vamos aguardar. Perfeito. Entra em ação o nosso assistente, avançar, vou criar aqui um escopo, um nome para o nosso escopo DHCP, vou chamar de escopo MK. Não vou pôr uma descrição, você pode estar colocando, que é só para a identificação do nosso escopo. O nosso range, nosso DHCP ele vai distribuir de onde até onde. Então ele vai distribuir o IP 192.168.0.100 até o IP 192.168.0.105. Então ele vai distribuir 5 IPs, ok? Avançar. Aqui na aba de exclusões, seria interessante colocar se você tiver algum dispositivo na sua rede, como uma impressora de rede, algum dispositivo que possua IP fixo. Então, para não entrar no nosso range, você vai estar adicionando ele aqui. Como não temos no nosso case aqui no nosso laboratório, não temos, vou simplesmente avançar. Agora tem as concessões. O serviço IP distribuído pelo DHCP, ele não fica o tempo todo com a máquina. Ele existe a concessão, que são a quantidade de tempos, que é a quantidade de tempo, melhor dizendo, com que esse IP vai ficar na estação de trabalho. O padrão é vir em 8 dias, mas eu vou estar alterando isso para 4 horas. Você pode estar alterando para a necessidade que você possuir, ok? Então, dado 4 horas, esse IP ele retorna ao servidor, a máquina vai requerer um outro IP e ele vai estar mandando de forma automática, ok? Avançar, sim, eu quero ativar o DHCP agora. Aqui será adicionado o nosso gateway, que será o nosso próprio roteador, o nosso próprio servidor, ok? Vou adicionar o IP do nosso servidor, avançar. Vamos ver se o DNS está funcionando. Testar mais uma vez aqui. Digitar o nome do meu servidor. Se eu clicar em resolver, ele tem que me dar o IP do meu servidor. Nota, perfeito. Cliquei em resolver, ele me deu aqui o IP do meu servidor. Vou adicionar, avançar. Não temos nenhum serviço UIR na rede, mas a gente já pode deixar pronto caso venha ter. Eu vou clicar em resolver. Novamente ele me dá o IP do servidor. Avançar. Sim, eu desejo ativar o escopo agora. Concluir. Concluir. Perfeito, vou fechar essa tela. Iniciar todos os programas, ferramentas administrativas. Agora vou clicar em DHCP. Notem, está aqui o nosso escopo. Nós temos aqui o nosso pool de endereço, nós não temos concessão nem reserva, porém o servidor DHCP está down, ele não está ativo. Para isso eu preciso clicar em autorizar. Agora posso dar um F5 para atualizar, a setinha ficou verde, o nosso servidor está ativo. Vamos ver se ele está ativo, vamos ver se a estação de trabalho vai pegar o IP. Eu vou logar na estação fora do meu domínio, ok? Porque esse meu usuário não tem poder para alterar a minha configuração de rede. Vou logar com ele aqui. Vou tirar o IP fixo e vou configurar
para que ele obtenha o endereço IP automaticamente. Vamos ver se vai dar certo, se o nosso servidor DHCP ele vai funcionar. Vamos aguardar para ver se ele pega o IP. Perfeito, ele já conectou o IP, nota, 192.168.0.100, atribuído por DHCP. Então, se formos agora no servidor DHCP, nós temos o nosso pool de endereços e com sessões ativas nós temos a estação 01, que está no domínio mk.com.br, pegando o IP 192.168.0.100. Ok? Então, com isso, concluímos a nossa atividade. Instalamos o AD, o DNS e o DHCP. Até o próximo laboratório.